Prontinho. Bom, então vamos lá. Antes de mais nada aqui, né, deixa eu me apresentar. Prazer, Luiz, ou Tucker, como o Rafael comentou. Eu tô aqui no iFood faz 3 anos e meio, mais ou menos isso. Já passei por alguns times de produto aqui dentro do iFood, como o gestor de pedidos, o white label, o cardápio digital agora, né? E hoje eu estou num time chamado Channels, que ele é como se fosse um time de plataforma de front-end aqui dentro do iFood. Então a gente apoia alguns outros times, ajuda em questões de pipeline, também colaborando nessa parte inner source, assim como o Jonathan comentou, o John falou. Então, a gente trabalha muito nessa comunidade interna, né, guiando alguns chapters de arquitetura, de front-end no geral, mas segue aqui um cardzinho meu, então, caso vocês queiram seguir, conversar numa rede, tirar alguma dúvida, falar um pouquinho, só acessar aqui taca.dev, e é basicamente isso. Acho que uma curiosidade minha, eu gosto bastante desse tema, eu gosto muito de TypeScript, e minha comida favorita, esqueci de colocar aqui no meu card, essa semana está sendo mac and cheese especificamente com costela em cima. Assim, tem um mac and cheese não é propaganda nem nada, não estou ganhando nada para isso, mas é um mac and cheese do Outback que vem uma costela muito sensacional em cima. Recomendo, se alguém não sabia o que jantar, segue a dica. E, bom, vamos lá então, vamos falar um pouquinho de como que a gente sai assim do feijão com arroz com TypeScript. Então, só alguns disclaimers, né? Esse tópico, o que seria sair do feijão com arroz com TypeScript? É começar a abordar alguns tópicos um pouco mais avançados, né? Então, só não passar um pouquinho ali da tipagem, da sintaxe, de como funciona o TypeScript, vantagem e desvantagem. Então, a ideia aqui não é falar exatamente o para que serve o TypeScript, olha só quantas vantagens que tem, quando não usar, como adotar. A ideia é a gente ser um pouquinho mais hands-on ali, então pegar aqui no código, mostrar, codar um pouquinho aqui junto. Então, existe uma linha tênue muito, na verdade é uma linha muito delicada de dizer o que é um avançado ou não, né? Porque para uma pessoa avançada pode ser uma coisa, para outras pode ser outra, então por isso que eu vou fazer uma abordagem bem do começo até tópicos como generics, úteis e muitas outras coisas. Bom, outro tópico é que eu também sou humano, então posso falar alguma besteira, posso falar alguma coisa errada, um termo, então se eu disser alguma coisa, por favor, me deem feedbacks, me chamem nas redes, falando, putz, cara, teria sido melhor você ter falado dessa outra maneira, ou putz, cara, gostei muito. Falem se vocês gostaram também, isso aí ajuda demais. E vamos lá, né? Então, acho que falando brevemente, assim, né? Primeiro, o que é o TypeScript? Eu não vou me aprofundar muito, mas teoricamente o TypeScript ele é uma linguagem hoje em dia, né? Então ele foi assumido na própria documentação dele como uma linguagem nova que ele adiciona meio que um tempero a mais, né? Um enjambeman ali em cima do JavaScript. E basicamente ele traz features novas ou features que vão entrar, que poderiam entrar ali dentro do JavaScript, junto com essa sintaxe toda da parte de tipos. Então, além de trazer toda essa segurança de tipos, de análise estática, de prevenir bugs em tempo de desenvolvimento, ele traz features que vão entrar também nas novas versões futuras ali do JavaScript. Então, ele integra muito assim com o nosso editor. Então, para quem acha que, putz, eu uso VS Code, mas eu não uso nada com o TypeScript. Se vocês usam VS Code, vocês já estão usando o TypeScript. Ele é feito em TypeScript, várias coisas ali dentro funcionam com TypeScript, mesmo que vocês usem só JavaScript. E, bom, assim, não tem como falar de TypeScript e não citar as enormes referências que existem. Então, ano após ano, eu acho que nos últimos 6, 7 anos, todas as pesquisas, seja do Stack Overflow, do Octoverse, qualquer pesquisa de tecnologia, quando entra a parte de linguagem de programação, o TypeScript sempre entra como uma das top 3, top 5 linguagens mais amadas, assim, putz, uma vez que eu consegui entender e usar e me acostumar, eu não volto atrás. É muito difícil as pessoas quererem voltar a usar somente o JavaScript puro, mas ainda há algumas exceções, né? Então, alguns exemplos de ferramentas muito famosas que usam TypeScript hoje. Então, por exemplo, o Angular, que foi responsável por popularizar bastante o TypeScript alguns anos atrás, mas hoje tem com
com React, Vue, Jest, o Deno já tem isso daí próprio pronto. Então, é muito difícil hoje você falar que vai criar uma ferramenta nova, uma ferramenta open source e não lembrar de tipagem, porque isso é muito comum, até vira até um dos critérios de, putz, vou usar essa ferramenta, nossa, mas ela não tem uma tipagem legal. Antigamente a gente até tinha esse problema de parar e entender, putz, será que vale a pena usar TypeScript ou não, porque não tem muita adoção? Hoje em dia é o contrário, as pessoas têm receio de subir bibliotecas sem a tipagem. Então, hoje já é uma coisa muito adotada. É muito difícil ver ferramentas que não têm tipagens. E vamos lá, sem mais delongas, vamos começar aqui no hands-on. Então, deixa eu deixar aqui no full screen. Bom, vamos lá então. Então, falando só um pouco, para quem não conhece, esse site aqui é o site do próprio TypeScript, da documentação dele. Ele tem uma seção aqui de playground, onde a gente consegue simular um pouquinho a sintaxe do TypeScript e a gente consegue também compartilhar tudo que a gente escreveu aqui, salvar, ele gera um link e esse link vai para as pessoas e as pessoas conseguem ver tudo que a gente codou aqui, os tipos que a gente colocou e tudo mais. Então eu achei, eu vou usar o Playground aqui como ferramenta para facilitar um pouco. Se vocês precisarem que dê algum zoom, é só mandar aí no chat que eu estou aqui de olho. Mas vamos iniciar aqui pelo começo mesmo, né? Então pela sintaxe. Então quando a gente vai definir um tipo no TypeScript, basicamente a gente coloca essa keyword de type, a gente define um nome e a gente começa a definir aqui quais são as propriedades, os valores que vão ter cada propriedade desse meu tipo, né? Então aqui nesse exemplo eu vou tentar criar uma sobremesa. Então uma sobremesa minha, ela vai ter que ter um nome e esse meu nome, eu vou dizer que ele é do tipo string, né? Então ele é um texto. Então, eu vou colocar aqui agora também que essa minha sobremesa, ela tem um preço, esse preço vai ser um number. Existe uma outra opção, né, de tipos que a gente consegue colocar, né? Eu queria saber, putz, será que essa minha sobremesa tem glúten? Então, eu coloquei has gluten, e aí existe o tipo booleano, e também existe a opção da gente acabar criando tipos customizados, né? Então, eu quero criar aqui um topping, eu esqueci um adendo que eu vou colocar aqui na minha sobremesa, uma cobertura, por exemplo. Então, eu vou colocar aqui uma cobertura, e aí eu quero que a minha cobertura ela não seja simplesmente um nome aqui de, por exemplo, chocolate. Eu quero que minha cobertura ela seja um objeto, às vezes vão precisar ser objetos um pouco mais complexos. Então, vamos dizer que a minha cobertura, ela tem um sabor. E aí eu vou dizer aqui que ela tem um flavor, e esse meu sabor, ele vai ter... ele vai ser uma string, esse meu sabor ele pode ter preço também, porque ele vai ter um valor a mais ali que eu vou colocar. Então, vocês podem ver aqui que eu estou criando um tipo anônimo aqui. Por que ele se chama um tipo anônimo? Porque, na verdade, ele não tem nome até agora. Então, qual que é a vantagem da gente criar esse tipo, né? Então, deixa eu simular aqui, eu vou tentar criar uma variável, que é um sorvete, que é uma sobremesa. Né? Então, ice cream, e aí eu vou definir aqui que ele tem um nome, o nome dele vai ser sorvete, que mais ele tem um preço de R$12, ele tem uma cobertura, eu vou diminuir aqui só para ficar um pouco mais fácil, e essa cobertura vai ser do sabor de morango. Show de bola. Só que, putz, e como que eu falo para o JavaScript que esse meu objeto ele é desse tipo aqui de sobremesa? Bom, é muito simples, basta você colocar 2 pontos na frente e colocar aqui o valor. Só que, putz, vamos ver aqui o que está... eita, aqui está gluten. Has gluten. Gluten. Então, vamos entender aqui, ó. Ele está falando que o meu ice cream, ele está com um problema. O meu sorvete, ele não tem a propriedade has gluten, porque aqui a gente está dizendo que, quando a gente usa essa sintaxe, a gente está falando que todas essas propriedades são obrigatórias. Mas se eu quiser, por exemplo, deixar essa propriedade opcional, basta eu colocar aqui, por exemplo, uma interrogação. Então, dessa maneira, eu estou dizendo o seguinte para o TypeScript, né? Então, que esse meu objeto, ele pode ter ele tem todas essas propriedades, mas essa propriedade específica aqui, ela é opcional. Então, se eu mandar aqui um has gluten,
como true, ele vai falar que tá tudo bem. Mas só que, por exemplo, e se eu tentar adicionar uma propriedade que não foi mapeada no meu objeto? Então, eu vou tentar colocar aqui, sei lá, toppings, 2, 3, uma coisa que não existe, ó. O próprio, a IDE, né, vai dizer pra gente aqui que essa propriedade de toppings, ela não existe no meu tipo de sobremesa. Então, isso daqui é uma das vantagens de quando a gente está usando o próprio TypeScript, né? A própria IDE, a ferramenta que a gente está usando para editar o texto, o código, ela já vai dizer qual que é o problema, alguns erros iniciais, antes da gente ter que subir essa aplicação para produção e ter um erro lá junto com o cliente final. Então, mas, por exemplo, e se eu, por exemplo, colocar uma propriedade aqui que não existe? Então, vamos dizer que aqui eu quero definir um preço. Hoje, por enquanto, se eu passar o mouse aqui em cima, ele vai dizer que o price, ele não existe nesse tipo aqui, ó, que é flavor string. Eu não sei se alguém já teve uma experiência, essa experiência usando o TypeScript, que é, por exemplo, nossa, a gente tem um objeto muito complexo, e aí eu vou passar o mouse aqui em cima para ver qual que é o erro que está acontecendo, só que a mensagem de erro é gigantesca, e fica muito difícil da gente entender. Isso acontece quando a gente acaba criando tipos anônimos, que são esses tipos aqui, que eles são complexos. Então aqui, por exemplo, tem uma outra propriedade, que tem um outro objeto, string, e isso daqui pode entrar em diversos níveis. E aí, quando a gente for passar o mouse, essa mensagem de erro vai ficar muito mais difícil para a gente ler. Então, uma maneira da gente resolver isso seria criando alguns tipos nomeados. Então, da mesma maneira que a gente criou esse tipo aqui de sobremesa, a gente pode criar um tipo aqui chamado topping. Então, eu vou criar um tipo que ele tem exatamente essas propriedades aqui de flavor, e vou dizer que esse meu topping ele é desse tipo aqui. Então eu acabei criando o meu próprio tipo customizado. E aí, quando eu for passar o mouse aqui em cima, a mensagem de erro ela é um pouco mais fácil da gente ler. Então ela está dizendo que essa propriedade price, ela não existe no tipo topping. Então, por exemplo, se eu tivesse aqui no VS Code ou em alguma outra ferramenta, no momento que eu desse um Ctrl-clique aqui nesse topping, o VS Code me levaria até a definição desse tipo, e aí se ele fosse um objeto muito complexo, a gente tem uma visibilidade melhor de quais são as propriedades que existem aqui dentro. Então, isso daqui tem diversos benefícios quando a gente acaba criando tipos customizados, porque a gente consegue reutilizar isso aqui em outra função. Então, vamos imaginar aqui que eu vou criar uma função que ela recebe alguns complementos, então ela tem um topping, e aí aqui eu consigo dizer que essa minha função, ela recebe um complemento desse tipo aqui. Então eu não precisaria ter que vir aqui, quando eu for criar minha função, e escrever essa mesma sintaxe aqui de novo, porque também fica um pouco difícil da gente ler, e fica muito mais fácil para a gente dar manutenção quando a gente usa esses tipos customizados. Ô, Taka, deixa eu aproveitar, tem uma pergunta, na verdade, eu acho que é legal você responder agora, que é, assim, essa ideia aí é parecida com o structs? Structs, então, o próprio TypeScript, ele foi muito baseado em cima ele é do mesmo criador, se eu não me engano, do C++. Então ele tem muita inspiração até na própria sintaxe. Então pode-se dizer que sim, é um pouco parecido ali dos structs do C, mas tem algumas diferencinhas. Tem alguma outra pergunta? Aí tem um outro comentário aqui do Jacó, que é tipo, colocar um type dentro de um type. Uhum. Aí eu não sei exatamente se é uma pergunta, ou se é uma indignação, ou se é uma felicidade. Ele mandou uma outra pergunta ali embaixo. Ó. Então, eu acho que é muito mais perguntando que se a gente tem alguma convenção da quantidade de subníveis de tipos que a gente pode colocar, assim. Teoricamente não tem limites, assim, Jacó, mas o ideal seria a gente criar sempre tipos nomeados e evitar ao máximo aqueles tipos anônimos, que é quando a gente define aqui direto. Porque, igual eu falei, toda vez que a gente cria um tipo anônimo,
e esse objeto começa a ficar mais complexo, fica muito mais difícil para uma pessoa que está começando a mexer, ou que vai usar essa ferramenta que você está usando, e vai encostar nesse código que você está codando, vai ficar muito difícil para a pessoa entender quando der algum erro. Então, quanto mais você quebrar em tipos, mais fácil vai ficar. E não tem nenhum tipo de ponto negativo em você quebrar tipos diferentes. Eu acho que o único cenário que faz sentido que não faz sentido você criar um tipo é quando propriedades pequenas, né? Então, putz, imagina que é um cenário que eu só tenho uma única propriedade que eu vou usar só nessa vez e nunca mais vou usar. Então aí não faz sentido ficar criando toda vez um tipo nomeado. Mas não sei se respondeu. Qualquer coisa depois você manda aí. Mas vamos lá. Então, vamos começar aqui, tentar trazer isso aqui um pouco mais para o dia a dia, né? Vamos criar uma função que ela vai começar a ter uma lógica aqui um pouco mais complexa. Eu até já dei um pouquinho de spoiler falando aqui como que é a sintaxe de tipar uma função. Então, essa daqui é a sintaxe para a gente tipar qual que é o valor, o tipo desse argumento dessa função. Eita. Só que a gente também consegue tipar aqui o retorno. Eu consigo falar que essa minha função ela tem que retornar um number. E aí, obrigatoriamente, eu tenho que dar um return 12 aqui, por exemplo. Então, ele retorna um number. E aí, se ele não retornar um number, o próprio TypeScript ele vai falar, putz, essa função não está retornando um number, ela está retornando vazio, ela não está retornando nada. Então, o que eu quero fazer nessa minha função aqui de cozinhar? Eu quero que essa minha função de cozinhar, ela receba uma receita, uma recipe, que ela vai ser uma string, por enquanto. Por exemplo, se alguém passar uma receita que for, por exemplo, um bolo, um cake, eu vou retornar o meu bolinho. Ele vai cozinhar e vai retornar para mim um bolinho. Se alguém passar uma receita de torta, eu vou tentar incrementar aqui um pouquinho mais. Aqui, ó, pai, eu vou retornar minha tortinha. Se alguém passar aqui também pudim, vai retornar aqui pudinzinho. Prontinho. Então, teoricamente, vamos ver aqui que o TypeScript... Ah, tá. Ele está falando que eu tenho que, sim, uma vez que eu retorno um valor, essa função tem que ser sempre similar. Ela não pode ter uma opção que vai retornar um valor diferente. Então, eu vou dar um return... Eu vou fazer diferente. Eu vou falar assim que, putz, se alguém passar algum valor que não for esse daqui, eu vou mandar um erro aqui. Então, eu vou dar um throw, um erro, que, putz, não tem nenhuma refeição que foi mapeada dada essa receita que alguém passou. Então, por exemplo, uma outra coisa que é muito legal que a gente acaba fazendo quando lida com o TypeScript é quando a gente passa o mouse em cima da função, a gente consegue ver os próprios tipos que o TypeScript inferiu. Então, ó, eu não defini aqui quais são os tipos de retorno, mas quando eu passo o mouse aqui em cima do cookie, ele fala para mim ó, que essa função ela vai retornar ou bolinho, ou tortinha, ou pudimzinho. Então, uma outra opção também seria se eu não me importasse com esses valores, eu poderia simplesmente vir aqui e falar que essa minha função vai retornar uma string. E aí meu cookie fica assim. Então, por exemplo, se eu quero criar aqui meu cake, então eu vou usar aqui cookie e vou passar cake. Então, teoricamente, ele vai retornar aqui pra gente uma string. Tá. Só que a gente consegue melhorar um pouquinho isso daqui, né? Porque no dia a dia, quando a gente está lidando com esse tipo de função, é muito comum a gente aumentar muito a quantidade de receitas. Então, putz, imagina se a gente adiciona mais 20 receitas no cardápio. A minha função, ela começa a ficar cabeludíssima, assim, né? Então eu começo a ter que repetir vários ifs, assim, e começa a ficar um negócio muito difícil da gente ler, da manutenção, fica uma função muito grande. E uma sugestão legal, assim, que existem outras opções para a gente melhorar isso. Então, por exemplo, fazer um switch case, tem muita gente que prefere usar um objeto como um dicionário, né, um mapa, para a gente entender
E essa é uma das opções que eu acho mais legal, né? Então, por exemplo, como que seria para resolver isso daqui com um mapa? Então, eu vou criar aqui uma constante, que é um objeto, que é esse dicionário, né? Que ele vai dizer para mim a receita, quer dizer, a refeição por receita. Então, esse meu objeto, cada vez que alguém chamar aqui o cake, eu vou retornar aqui um bolinho. E eu vou fazer a mesma coisa aqui para os outros valores. Então, para pai, vou retornar tortinha, pudim, pudimzinho. Show. E aí, como que a gente consegue melhorar isso daqui? Basicamente, é só a gente fazer assim, return mil by recipe, e a gente passa aqui como chave desse objeto a recipe que a gente tem. E a gente pode tirar isso daqui, e teoricamente isso daqui ele funcionaria mega tranquilo no JavaScript. Só que por que ele não está funcionando aqui no TypeScript? O que acontece? Ele está falando que o retorno disso daqui, então eu estou tentando pegar um valor desse objeto. Então, se eu fosse pegar isso daqui diretamente, eu poderia fazer assim, ó, const, eu vou querer meu pudim. Ó. Vou fazer meals.pudim, e aí ele retorna esse valor. Só que eu poderia também fazer dessa outra maneira, que é passando aqui pudim. E aí o próprio TypeScript ele fala que funciona. Só que por que ele não funciona aqui? Porque a gente está dizendo que o tipo da minha receita pode ser qualquer string possível. Só que existe uma maneira para a gente conseguir falar assim para o TypeScript, ó, esse objeto, todas as chaves aqui pode ser uma string. Então, como que a gente faz isso? Eu vou criar aqui um tipo anônimo, por enquanto. Não, vamos criar aqui um tipo melhor para isso aqui, ó, que é, por exemplo, new by recipe. E existe uma outra sintaxe que a gente pode falar assim, tá, e se eu quiser dizer que para esse meu tipo, para todas as chaves que eu colocar aqui, elas vão ter o mesmo valor. E eu não quero ter que mapear aqui, putz, eu quero dizer essa chave cake, pie, pudim. Então, todas essas chaves desse objeto são uma string. Existe essa sintaxe aqui, que a gente consegue definir que aqui, que a chave desse meu objeto, ele é de um tipo X. Então, essa chave poderia ser um number, mas nesse caso eu quero que ela seja uma string. E o valor desse meu objeto, ele também vai ser uma string. Então, por exemplo, se eu falar aqui que esse meu objeto agora é desse tipo, ó, o próprio TypeScript ele vai parar de dar erro, porque agora a chave que eu estou passando desse objeto, ele é uma string. E isso aqui é verdade. Só que pode existir um cenário de alguém vir aqui e falar, por exemplo, putz, eu vou passar um valor aqui que não existe na chave desse meu objeto, e aí, querendo ou não, essa função ela vai retornar undefined. Só que, ó, se vocês forem ver, o tipo da minha função ainda está retornando string. Existem algumas maneiras de melhorar essa função para a gente ter uma visão um pouco mais clara disso. Né? Primeiro, a pequena melhoria que a gente consegue fazer aqui seria melhorar esse tipo. Então, é muito comum a gente ter que usar essa sintaxe para dizer que o índice, todas as chaves desse objeto é desse valor e que o valor dessas chaves é outro. Então, existe um tipo utilitário que o próprio TypeScript ele define para a gente, e existem diversos, assim, mas um dos mais comuns que a gente usa é, por exemplo, o record, que ele basicamente fala que eu estou criando um objeto, um dicionário, que todas as chaves dele são de um valor, e o valor dessas chaves são de outro. Então, como que a gente faz isso? Basicamente, usar essa sintaxe, e ela vai retornar a mesma coisa para a gente. Ó. Quando eu passo o mouse aqui no new by recipe, ele está dizendo que a chave é do valor string, e o valor dessa chave é string também. Então, se eu mudar aqui, por exemplo, para number, esse new by recipe, ele vai falar que agora ele é um valor number. Se eu mudar a minha chave aqui para... esse daqui também funciona com tipos customizados, né? Eu poderia falar que o valor desse objeto são toppings. Então, eu posso vir aqui, e colocar aqui, ó, topping. E aí, quando eu passo o mouse, ele faz a mesma sintaxe. Né? Então, deixa eu corrigir aqui de volta para string.
e aí o TypeScript para de dar erro, e a gente está usando essa sintaxe um pouco mais enxuta, que é usando esse tipo que já vem nativo no TypeScript, né, que é o record, só que existe uma maneira melhor ainda da gente resolver isso tudo. Porque, por exemplo, aqui, deixa eu ver aqui só um minutinho, existe uma maneira da gente melhorar essa sintaxe, né? Então, eu queria que essa minha função ela só recebesse essas chaves aqui que eu tenho no meu objeto. Então, uma maneira simples da gente fazer isso é a gente vir aqui e falar, ó, eu quero que a recipe ela seja ou cake, ou que ela seja uma torta, que é o pie, ou que ela seja um pudim. Então, dessa maneira, quando eu for tentar usar essa função, o próprio TypeScript vai falar, ó, putz, essa string aqui a gente não pode ser usada, só pode ser essas outras aqui. Então, se eu passar cake aqui agora, o TypeScript vai deixar passar e vai ficar tudo certo. E esse conceito aqui que a gente usa e essa sintaxe específica de pipe, isso daqui, na verdade, é uma union, ou seja, ele é uma união de tipos. Então, qual que é a diferença da gente definir exatamente qual que é a string e a gente simplesmente falar que é uma string comum? A diferença é que, por exemplo, quando a gente define que é string, a gente não quer saber o conteúdo da string, qual que é o valor dela. E quando a gente usa uma string direta aqui como cake, isso daqui se chama string literal. Então, literalmente qual que são os valores desse texto que eu estou esperando. Então, isso daqui melhora um pouco essa experiência e a gente consegue resolver aquele problema do undefined. Então, ninguém nunca vai conseguir, por exemplo, passar aqui uma chave diferente sem dar erro no código, por exemplo. Tá, a gente conseguiu melhorar um pouquinho essa função, só que ainda tem um probleminha, né? Então, vamos dizer que aqui no meu sistema, que ele consegue fazer essas receitas e essas refeições, a gente conseguiu adicionar mais receitas, né? Então, por exemplo, eu vou adicionar aqui um estrogonofe, eu vou adicionar aqui também farofa, e eu vou adicionar, sei lá, bolo de rolo. Não sei, mas só que qual que é o problema disso? Que, putz, eu adicionei essas chaves novas, só que eu vou ter que lembrar de atualizar aqui também esse meu tipo. Então, eu vou ter que lembrar de vir aqui e escrever estrogonofe. Vir aqui e colocar farofa. Então, isso aqui é um processo bem manual. Então, toda vez que a gente tem um processo manual, é muito fácil a gente ter erros humanos, né? Então, por exemplo, eu, obviamente, esqueceria de botar um F no estrogonofe, ou escreveria estrogonofe com 2G, sem querer. E aqui ninguém está reclamando para mim que eu estou usando a minha chave errada, que isso aqui não é a string que eu esperava. E para resolver isso, a gente tem uma outra maneira de criar esses tipos, que é criando tipos dinâmicos, né? Então, a gente tinha criado esse tipo aqui, ó, de new by recipe, que é o tipo desse objeto, dizendo que ele é um record, que ele é um objeto que todas as chaves são string e os valores são string. Só que eu quero que ele seja um pouco mais dinâmico. Eu não quero ter que dizer para o TypeScript qual que é o tipo dele, né? Então, existe essa maneira e existe uma keyword específica no JavaScript, que é o typeof. Então, se vocês abrirem o console, por exemplo, e digitar aqui, deixa eu ver, ó, typeof de uma variável, então eu vou digitar aqui uma string. Ele vai retornar para a gente uma string. Se eu digitar aqui um número, ele vai retornar number. Se eu digitar um objeto, ele vai retornar object. Só que essa sintaxe, essa palavra, né, essa keyword especial, ela também funciona no TypeScript. Só que ela funciona de uma maneira diferente. Então, vamos dizer que eu quero criar esse tipo aqui, baseado nesse objeto. Então, eu vou remover isso aqui, por enquanto. Vou dizer que esse meu tipo, ele é do tipo desse objeto aqui, ó. Então, quando eu digo esse typeof dessa variável, o TypeScript ele infere automaticamente o tipo dessa função. Então, ó, quando eu passar o mouse aqui em new by recipe, ele criou o tipo
desse meu objeto e conseguiu inferir normalmente aqui quais são todas as chaves e os valores desse objeto. Existe uma outra keyword especial, que é o keyof. E essa keyword que ela só existe no TypeScript. Então, para que ela serve, né? Na verdade, eu vou criar aqui um novo tipo, que são as refeições que eu espero. Aqui, então, são as meals. Na verdade, são as receitas, desculpa, as recipes. E aí eu vou usar esse keyof, e o que eu passo aqui depois, né? Quando a gente usa o typeof, a gente tem que passar uma variável, só que com o keyof, a gente passa um tipo. Então, se eu passar esse tipo aqui de meals by recipe, esse recipes, ele acaba pegando todas as chaves desse tipo aqui. Então, ele gera um tipo dinâmico baseado num tipo anterior, que é esse meals by recipe. Então, dessa maneira, ó, eu criei esse meu tipo aqui de receitas, que são todas as receitas, que eu quero. E se vocês forem ver, elas são todos os valores aqui da chave desse meu objeto. Então, se eu vier aqui adicionar, não vai ser bolo de rolo, vai ser rocambole agora. Rocambole. Eu passar o mouse aqui em cima, agora ele atualizou automaticamente aqui para rocambole. Então, ao invés de eu colocar manualmente aqui todos essas strings literais, eu simplesmente consigo vir aqui e falar aqui, ó, a minha função de recipe, ela tem que ser desse tipo aqui, de qualquer uma dessas receitas. Então, se vocês forem ver, ó, ele vai falar aqui, ó, se eu tentar passar um valor que não existe, ele vai falar que precisa ser um desses aqui, seja cake, pie, pudim, estrogonofe, tanana, tanana. Então, se eu passar aqui o certo, aqui farofa, ele vai deixar e vai dizer para mim aqui que ele é uma string. Até aí tudo certo? Perfeito, nenhuma pergunta nova. Tá, só que existe... Deixa eu apagar esses três aqui, que eles foram só de exemplo. Mas vamos dizer que a gente quer tentar deixar uma experiência um pouco melhor ainda, né? Então, e se toda vez que eu passasse... Ó, vocês forem ver aqui, ó, olha que legal, eu deletei aquelas outras receitas, e ele já disse aqui dinamicamente para mim que farofa não existe. Então eu tenho que alterar aqui para... Eita, ok. E ele resolve bem facilmente. Então, só revisando aqui um pouquinho, a gente acabou criando um tipo dinâmico, baseado nessa variável que a gente definiu, nessa constante, e que foi esse meal by recipe, que ele consegue pegar todas as chaves e valores certas. E a gente criou um novo tipo, baseado nas chaves desse tipo aqui, que é esse recipes. Então, quando a gente passa o mouse, show de bola, ele está aqui tudo dinâmico. Então, toda vez que eu adicionar uma receita e uma refeição nova, eu não vou ter que lembrar de ir atualizar manualmente em todos os lugares da minha aplicação que usam esses tipos. Então, vai ficar um pouco mais fácil assim, para a gente dar manutenção. Tá, e voltando aqui no ponto para melhorar um pouquinho essa experiência, e se a gente conseguisse dizer exatamente nesse tipo aqui, ó, eu quero falar que o meu cake, ele não é uma string comum, eu queria que ele fosse um bolinho. Eu queria que quando alguém passasse aqui, por exemplo, pai, ele retornasse esse objeto, esse valor certo de tortinha, de pudinzinho. Só que, como que a gente consegue fazer isso? Para a gente conseguir fazer isso, existe um conceito bem interessante que se chama const assertions. Então, e para entender um pouco esse conceito, a gente tem que entender a diferença dos tipos no TypeScript. Então, existem os tipos primitivos, que são aqueles tipos que não mudam, que são imutáveis, né? Então, uma vez que uma string, ela sempre vai ser uma string, um number sempre vai ser um number. Mas, por exemplo, quando a gente cria um objeto, a gente consegue alterar o valor desse objeto de uma propriedade. Então, um objeto, teoricamente, ele é mutável no TypeScript. Então, tudo que é imutável, por exemplo, uma lista, um objeto, é considerado como um object para o TypeScript. E para a gente dizer, assim, para o TypeScript, ó, eu quero dizer que esse meu objeto, ele nunca vai mudar, existe essa sintaxe aqui, para a gente colocar um sconst no final do meu objeto. E qual que é a diferença disso? Então, quando eu passar o mouse aqui no meu objeto, ele está falando que todas as propriedades aqui desse meu objeto agora são read-only, ou seja, elas são imutáveis, elas não podem mudar e o valor tem que ser exatamente esse daqui.
Então, se alguém no JavaScript tentar modificar o valor dessa propriedade, ou até o nome dessa propriedade, ele vai dar um erro ali para o usuário, para o desenvolvedor, na verdade. Então, se vocês forem ver, até esse tipo que eu gerei aqui dinamicamente, ele mudou. Ele passa a ser cake, pie, pudim, e o que isso implica, né? Então, se eu remover aqui esse valor aqui que eu tinha colocado manualmente, e a gente passar o mouse aqui agora, o que o TypeScript está conseguindo inferir? Ele está dizendo que toda vez que eu for tentar fazer uma receita, cozinhar aqui, ele conseguiu inferir para mim todos os valores exatos possíveis, e ele gerou aqui, ó, bolinho, tortinha ou pudinzinho. Então, dessa maneira, a gente está um pouquinho mais específico. Só que, tá, com esse e vocês podem estar se perguntando, tá, para que a gente, em que cenário que faz sentido a gente usar esse asconst? Essa questão de const assertion é muito importante quando a gente está lidando com objetos que a gente realmente precisa saber o valor que está aqui. Então, quando a gente está lidando com chaves de tradução, ou então, por exemplo, eu estou usando com tokens de um design system, e eu estou querendo saber qual que é o valor exato desse token, né? Então eu quero saber qual que é quantos pixels, qual o tamanho dessa fonte, e etc. Isso aqui ajuda bastante. Então a gente consegue na própria IDE ter esse IntelliSense e saber o valor, e dizer que ele não é simplesmente uma string qualquer. E aqui, beleza, a gente conseguiu usar esse const assertion, melhorou um pouquinho o retorno dessa função, só que eu queria mais especificidade, assim, eu ainda não estou satisfeito com essa experiência de desenvolvimento. Eu queria que toda vez que eu passasse cake aqui, essa minha função me retornasse o tipo específico do bolinho. Eu não quero que essa minha função de cozinhar, que ela retorne todos os possíveis tipos. Então, para fazer isso, existe um outro conceito de overload, essa é uma das opções, né, que é a gente conseguir definir tipos específicos, retornos específicos de uma função baseado no parâmetro que ela recebeu. Então, por exemplo, se eu vier aqui e digitar function cook, e na minha recipe eu falar que quando alguém passar cake, eu quero que essa minha função retorne bolinho. Show de bola. Então, no momento que eu passar aqui, ó, cake, ele retornou bolinho, certinho. Só que aí eu vou ter que fazer a mesma coisa para todos os outros. Então, eu vou vir aqui, eu vou colocar aqui agora pie, tortinha, pudim, pudimzinho. Show. Vou colocar aqui pie, retornou tortinha certinho, pudimzinho certinho. Só que se eu colocar alguma coisa diferente, opa, ele está falando que as das aqui não se encaixa em nenhuma dessas assinaturas de funções que a gente definiu. Então, quando a gente fala em overload, a gente está basicamente falando, ó, essa minha função aqui, ela pode ter todas essas outras assinaturas, que quando alguém passar esse valor, eu vou retornar, essa minha função vai retornar esse outro valor aqui. Só para deixar mais bonitinho. Só que vocês podem estar se perguntando, nossa, mas está acontecendo o mesmo problema, né? Então, se algum dia eu vier aqui adicionar farofa, eu vou ter que lembrar de vir aqui e adicionar manualmente um overload novo de farofa. Farofa retorna a minha farofation. E, por exemplo, isso daqui também não é muito manutenível, fica um pouco difícil e fica mais fácil de alguém vir e esquecer e colocar um valor diferente. Então, como que a gente consegue melhorar ainda mais essa sintaxe? E se a gente conseguisse dizer dinamicamente qual que é o tipo que vai ser gerado a partir disso daqui? Tá, para a gente conseguir fazer isso, eu queria mostrar uma outra maneira da gente criar tipos dinâmicos. Então, por exemplo, aqui, ó, se eu pegar esse meu tipo, que é o meal by recipe, e eu quiser criar um tipo específico do bolinho, que é esse tipo aqui, ó, que é essa string literal. Então, eu vou criar aqui um type cake. Existe essa outra opção, da mesma maneira que a gente consegue pegar um valor de um objeto, a gente consegue pegar um valor de um tipo.
Então, se eu passar aqui a chave do meu tipo, que é cake, ó, cake, isso daqui ele vai montar para mim e vai retornar para mim o valor direto. Então, isso daqui funciona também com outros tipos maiores e mais completos, né? Então, se eu mudasse aqui para topping, por exemplo, ele tá sendo usado como valor, mas ele também funciona para até objetos maiores, mas deixa eu voltar aqui por enquanto. E aí, se eu mudar aqui, por exemplo, de cake para pie, ele vai retornar para mim o tortinha. Então, isso daqui é uma maneira da gente criar tipos dinâmicos baseados na chave desse objeto. E a gente já usou um conceito aqui que foi o generics. Então, a gente usou aquele record. Lembra que eu falei que ele é um tipo utilitário, que se a gente passa string, ó, type lá, ele gera esse tipo novo para a gente, ó. Existe uma maneira também da gente criar os nossos próprios tipos customizados. Então, imagina que eu quero criar um meu tipo que é a refeição. Então, uma refeição, o que é, na verdade? São esses valores aqui. Então, por exemplo, cake é uma refeição, tortinha, o bolinho é uma refeição, tortinha é uma refeição, pudimzinho é uma refeição. E a gente vai usar esse mesmo conceito aqui de cima. Então, ó, eu vou criar aqui o meu tipo que é 1000, ele, para mim, ele vai ter que ser alguma chave desse meu objeto, desse meu tipo aqui, que é esse 1000 by recipe. Então, eu tenho que passar aqui, de alguma maneira, uma receita que vai vir de algum lugar. E da mesma maneira que a gente conseguiu passar o record, passar esses parâmetros aqui, por exemplo, para esse tipo genérico, a gente consegue fazer isso para um tipo customizado nosso. Então, existe essa sintaxe aqui de generics, que é como se fosse, como se eu estivesse recebendo um argumento para o meu tipo. Então, se eu vier aqui e falar P, eu quero que esse meu tipo, ele obrigatoriamente precisa de um argumento para eu conseguir usar ele. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, esse T, eu consigo usar esse valor mais para frente. Só que é muito comum as pessoas usarem esses nomes de T, K, umas letras específicas quando a gente está lidando com generics. Eu, principalmente, não sou muito a favor disso, porque eu acho que fica muito ruim para a gente entender o que é o T, o que é o K. Eu prefiro dar nomes mais específicos, né? Então, putz, eu estou dizendo aqui que eu quero uma receita. Então, esse meu argumento ele vai se chamar recipe. Só que aqui a gente cai naquele mesmo problema. Ele está dizendo que recipe, ele pode ser qualquer coisa. Eu não defini qual que é o tipo do meu recipe. Então, eu consigo definir uma restrição nessa sintaxe ainda. Então, se eu usar essa keyword aqui de extends, eu consigo definir e falar assim, ó, toda vez que alguém for usar esse meu tipo de 1000, e for passar um valor aqui, um tipo novo, esse tipo tem que ser uma string, por exemplo. Então, se ele for e aí eu consigo usar ele como se fosse uma string. Só que, na verdade, eu já sei quais são todas as chaves possíveis desse meu tipo, que são essas recipes. Então, eu vou usar aqui de novo, eu vou falar, ó, toda vez que alguém for chamar esse meu tipo utilitário novo que eu criei, que é o 1000, eu vou ter que passar uma receita e ele vai me dizer qual que é a refeição que eu estou esperando. Então, ó, vamos modificar esse tipo aqui que a gente criou manualmente, só que agora usando esse nosso tipo utilitário de 1000. Então, se eu vier aqui e simplesmente passar para ele como argumento o cake, ele vai retornar para a gente o bolinho. E, por exemplo, se eu passar uma chave que não existe, ó, ele está falando que as das, ele não é dessa restrição que a gente definiu, que são essas restrições aqui, ó, de recipes. Então, tá, mas vocês podem estar se perguntando, como que eu vou usar isso daqui agora para a gente melhorar essa experiência? Então, a gente consegue fazer o seguinte, lembra que a gente consegue definir manualmente qual que é o retorno dessa função? Eu vou dizer para a gente que essa função, ela vai retornar uma refeição, essa 1000, e eu vou passar ela como argumento essa receita que eu recebi aqui. Então, se eu fizer isso daqui assim, e, por exemplo, eu passar aqui cake, o meu cake aqui agora, ele vai poder ser qualquer um desses valores aqui, seja cake, pie ou pudim. Mas por que ele está falando desses 3 tipos diferentes?
seja cake, de qualquer um desses. Porque eu estou dizendo que essa minha função cookie, a receita que a gente recebe, ela pode ser qualquer um desses tipos, ó, de cake, pie ou pudim. Só que existe uma outra maneira da gente fazer essa função e o TypeScript inferir qual que é o tipo desse parâmetro. Então, da mesma maneira que a gente conseguiu usar os generics aqui na refeição, a gente consegue usar nessa função específica. Então, é uma sintaxe bem parecida, e eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou falar que eu recebo um tipo de recipe, que ele pode ser... Ele tem que ser uma das receitas, e eu vou extends, e esse meu tipo aqui de recipe vai ser o tipo desse argumento que eu estou recebendo. Então, quando eu uso essa sintaxe aqui, eu estou falando que essa minha função, ela vai conseguir inferir qual que é o tipo desse meu argumento. Então, ó, se eu tentar aqui ainda passar um valor diferente, ele vai dizer que essa minha string ainda não é do valor de recipes por conta dessa restrição que eu defini aqui, de extend recipes. Então, e se eu passar aqui agora, por exemplo, cake, ele vai conseguir dizer exatamente... Eita, aqui, ó. Recipe. Eu esqueci de alterar, que é o tipo daqui. Então, se eu passar aqui cake, ele vai retornar exatamente o valor que eu espero. Se eu passar pie, a mesma coisa. E se eu adicionar um novo agora? Eita. Se eu adicionar um novo aqui, de estrogonofe, aqui, estrogonofinho. Esse eu vi aqui, vou colocar aqui, ó, estrogonofe, ele vai retornar para mim estrogonofinho. Então, dessa maneira, a gente conseguiu dizer exatamente qual que é o tipo que essa minha função vai retornar, com uma experiência muito melhor para quem for usar essa minha função. Então, eu vou conseguir dizer qual que é as chaves possíveis dessa minha função de receita. E se vocês forem ver, a implementação da minha função ficou super simples. Mas apesar dessa tipagem ter ficado um pouquinho mais complexa, eita, voltei aqui de novo, a gente consegue gerar todos esses tipos dinâmicos e deixar a experiência quando a gente for usar essa função muito melhor. Então, se eu passo aqui de novo o pudim, eu tenho o valor exato do tipo que eu estava esperando. Então, só uma recapitulação. Deixa eu voltar aqui para a apresentação. Show. Tá. Então, o que a gente viu até agora? A gente viu um pouquinho da sintaxe de como que funciona o TypeScript. Então, quais são os tipos primitivos, um tipo anônimo versus um tipo nomeado, e qual que são as diferenças ali entre eles. A gente conseguiu criar um tipo mapeado, que é, por exemplo, quando a gente criou aquela chave, disse que todas as chaves são do tipo string e os valores são do tipo string também. A gente conseguiu usar alguns tipos utilitários que o próprio TypeScript oferece para a gente, que são, por exemplo, record, o array, tem alguns outros. A gente conseguiu criar tipos dinâmicos baseados em objetos ou em outros tipos, ou pelas chaves de outros tipos. A gente conhecer um pouquinho de const assertions, para a gente falar que um objeto, uma constante, esse objeto que eu estou lidando, ele é imutável. Então, ele realmente vai ser uma constante. Com isso, a gente ganha aquelas vantagens de saber exatamente qual que é o valor de cada um. Que mais? A gente conseguiu criar tipos baseados também em cima de uma chave. Então, lembra quando a gente passou a chave do cake? E a gente lembrou também como funciona para a gente definir assinaturas diferentes para funções, lá com o overload. E por final, a gente falou um pouquinho de generics, que é um pouquinho dos utility types. A gente criou o nosso tipo genérico e também fez a nossa função usar uns valores genéricos que vão ser inferidos automaticamente. Então, eu vou deixar alguns links aqui para vocês ainda, de mais referências, porque todo esse conteúdo que eu apresentei para vocês é um conteúdo muito mais introdutório mesmo, né? Então, existem muitas outras informações sobre esses temas. Então, aqui vai ter alguns links também sobre esse playground de como que a gente, de todo esse código aqui que a gente desenvolveu, e eu acho que é isso.
caso vocês tenham alguma dúvida, ou por conta do tempo a gente não conseguiu aprofundar muito, basta vocês entrarem em contato aqui pelas redes sociais, LinkedIn, esses outros lugares, que a gente consegue conversar. E é isso.